Joy Ridderhoff, a missionária que descobriu que o plano de Deus era melhor que o dela. Antes de conhecermos a história dessa missionária, eu quero que vocês conheçam Ismael. Ismael era um garoto pobre que vivia no México e não sabia ler nem escrever, pois nunca tinha ido à escola. Ele era pastor de ovelhas e precisava tomar conta do rebanho, ainda que estivesse fazendo muito frio. Um dia, ele conheceu um estrangeiro que tinha uma caixa bem diferente. Uma caixa falante, isso mesmo. Era uma pequena caixa onde se colocava um disco preto, se girava uma manivela na lateral e a caixa começava a falar. Ismael ficou impressionado com aquela caixa que falava e lhe contava uma história que ele nunca tinha ouvido. A caixa contou-lhe que Deus o amava e tinha enviado seu próprio Filho, o Senhor Jesus, a este mundo para morrer por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus foi sepultado, mas tornou a viver. O Filho de Deus convidava as pessoas a crerem nele e pedirem perdão por seus pecados. O estrangeiro, que era um missionário, não sabia falar muito bem o idioma da tribo de Ismael. Por isso, levava aquela caixa falante por onde andava. Ismael ouviu as palavras daquela caixa e creu no Senhor Jesus como seu Salvador. Tudo isso aconteceu na vida de Ismael porque uma jovem chamada Joy Ridderhoff gravou partes da Bíblia na língua que Ismael falava. E é a história dela que vamos conhecer hoje. Joy Ridderhoff, a missionária que descobriu que o plano de Deus era melhor que o dela. Desde bem pequena, Joy ouvia idiomas que não podia entender. Ela era a mais nova de 6 irmãos e quando ia para a igreja, ficava bem sentadinha no colo da mamãe, mas acabava dormindo, porque não entendia nada do que falavam. Ela e sua mãe iam para uma igreja sueca que havia na cidade. Naquela época, muitas pessoas tinham vindo da Suécia para a América para trabalhar, e a mãe de Joy convidava essas pessoas para ficarem em sua casa até que encontrassem trabalho e um lugar para morar. Mesmo que Joy não entendesse a língua dessas pessoas, tentava fazer amizade com elas. Um dia, seus avós vieram da Holanda para morar com eles, e embora Joy não soubesse falar holandês e eles não soubessem falar inglês, se tornaram grandes amigos. Joy se divertia com os 50 relógios que o vovô colecionava e a vovó sempre tinha um doce gostoso para lhe dar. Quando Joy tinha 5 anos, ela ouviu um missionário contar sobre seu trabalho em Honduras, um país na América Central. Nesse dia, ela decidiu que queria ser uma missionária, mas na África. Será que ela se tornou missionária na África? Ou Deus tinha outro plano para ela? Nós sabemos que o plano de Deus sempre é melhor do que os nossos planos. Ele diz em sua palavra, lá em Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Havia momentos em que Joy pensava: eu não me lembro de um tempo em que não amasse ao Senhor Jesus. Eu escuto sobre Jesus em casa e na EBD desde que sou bem pequena, mas vejo as pessoas falando sobre ser nascido de novo. Eu não acredito que tenha nascido de novo. Talvez eu não esteja pronta para ir para o céu. Acredito que Joy se lembrava de João 3,3 que diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E vocês, crianças ou adultos que estão me ouvindo? Vocês sabem o que significa ser nascido de novo? Quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, ela nasce na família de Deus e se torna filha de Deus. Isso significa nascer de novo. João 1,12 nos diz: mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Joy continuou nesse conflito até que com 13 anos, ao ouvir um pregador, se arrependeu de seus pecados e pediu para ser perdoada. Ela orou e recebeu Jesus como seu Salvador. Agora sim, ela era nascida de novo.
Conforme ia crescendo, Joy prosseguia servindo ao Senhor, convidando pessoas para irem à igreja e aos estudos bíblicos. E um dia, Joy foi para o campo missionário, mas não para a África, como tinha decidido quando tinha 5 anos. Ela foi para Honduras, o país sobre o qual tinha ouvido falar. Ela não conhecia ninguém em Honduras, nem sabia falar a língua deles, o espanhol, mas sabia que Deus a tinha dirigido para Honduras e que a ajudaria a aprender e falar o espanhol. Mas algumas pessoas não gostaram de ouvir que eram pecadoras e precisavam do Senhor Jesus para perdoar seus pecados. A vida de Joy esteve em perigo várias vezes. Uma vez lhe serviram comida envenenada e isso a fez ficar muito doente. Mas Deus não permitiu sua morte. Ela melhorou e continuou seu trabalho ali. Geralmente, Joy usava uma mula para ir até as pessoas através das estreitas trilhas de montanhas. Depois de 6 anos de muito trabalho em Honduras, ela estava muito fraca e doente. Também tinha outra dificuldade. O sotaque de Joy era diferente do daquelas pessoas e às vezes elas não lhe entendiam bem. Um dia, ela comentou com outro missionário de como gostaria que houvesse gravações em espanhol para que as pessoas que iam lhe visitar ouvissem. Seria mais fácil de elas entenderem. Então o missionário lhe disse: Joy, Deus pode querer lhe usar para fazer isso. Joy continuava doente e se tornava mais fraca a cada dia e teve que voltar para casa nos Estados Unidos para se recuperar. E agora? Será que Joy iria melhorar e voltar para continuar o seu trabalho missionário em Honduras? E o que o Senhor estava querendo ensinar a Joy com tudo aquilo? Quais eram os planos de Deus para ela? Vamos descobrir as respostas a todas essas perguntas no nosso próximo encontro. Até lá!